Formação. O tema de hoje é como nos tornamos maduros. Vamos pedir ao Espírito Santo que conduza esta formação, porque na realidade é mais um bate-papo, uma troca, onde eu trago pontos para a gente refletir. Porque os caminhos, as respostas, só Deus pode nos dar, realmente. Caminhos certeiros, respostas curativas, respostas cheias de unção, capazes de não só mudar os hábitos humanos, mas criar virtudes, onde nós vamos ser capazes de dizer não aos vícios, aos defeitos, mas querer, né? E buscar um melhoramento, buscando um melhoramento, deixando de lado o homem velho e buscando a transformação em Cristo Jesus. Para isso, nós vamos ler, a nível de nos situarmos, as passagens tiradas do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, né, no capítulo 2, onde nós vamos ver a apresentação de Jesus no templo, e depois Jesus aos 12 anos. Por quê? Porque nós queremos ver, né, como Jesus crescia. Se nós estamos falando de maturidade, nós estamos falando de um crescimento. Mas não só um crescimento em estatura, mas um crescimento global, total, completo, né? Onde o ser humano ele vai poder mostrar todas as suas potencialidades, né? E também onde este ser humano ele é capaz de ver os seus limites, mas ele também é capaz de ver suas qualidades. Ou seja, o autoconhecimento. E isto se dá precisamente com muito mais força e muito mais êxito quando nós estamos em Cristo Jesus. Então, vamos ouvir. Concluídos os dias da sua purificação, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentar ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. E para oferecerem o sacrifício prescrito pela lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Ora, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Este homem justo e piedoso esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava nele. Foram-lhe revelado pelo Espírito Santo que não morreria sem primeiro ver o Cristo do Senhor. Impelido pelo Espírito Santo, foi ao templo, e tendo os pais apresentado o menino Jesus para cumprirem a respeito dele os preceitos da lei, tomou-o em seus braços e levou a Deus nestes termos. Agora, Senhor, deixai o vosso servo ir em paz, segundo a vossa palavra, porque os meus olhos viram a vossa salvação, que preparastes diante de todos os povos, como luz para iluminar as nações e para a glória de vosso povo de Israel. Seu pai e sua mãe estavam admirados das coisas que dele se diziam. Simeão abençoou-os e disse a Maria, sua mãe: Eis que este menino está destinado a ser uma causa de queda e de soerguimento para muitos homens em Israel, e a ser um sinal que provocará contradições, a fim de serem revelados os pensamentos de muitos corações, e uma espada transpassará sua alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Era de idade avançada. Depois de ter vivido 7 anos com seu marido, desde a sua virgindade, ficara viúva, e agora, com 84 anos, não se apartava do templo, servindo a Deus noite e dia em jejum e orações. Chegado ela mesma hora, louvava a Deus e falava de Jesus a todos aqueles que em Jerusalém esperavam a libertação. Após terem observado tudo segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galiléia, a sua cidade de Nazaré. O menino ia crescendo e se fortificava, estava cheio de sabedoria e a graça de Deus repousava nele. Jesus aos 12 anos.
Seus pais iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Tendo ele atingido 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Acabados os dias da festa, quando voltava, ficou o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o percebessem. Pensando que ele estivesse com seus companheiros de comitiva, andaram caminho de um dia e o buscaram entre os parentes e conhecidos. Mas, não o encontrando, voltaram a Jerusalém à procura dele. 3 dias depois, o acharam no templo, sentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Todos os que ouviam, estavam maravilhados da sabedoria de suas respostas. Quando eles o viram, ficaram admirados, e sua mãe disse-lhe: Meu filho, que nos fizeste? Eis que teu pai e eu andávamos à tua procura, cheios de aflição. Respondeu-lhes ele: Por que me procuráveis? Não sabeis que devo ocupar-me das coisas de meu pai? Eles, porém, não compreenderam o que ele lhes dissera. Em seguida, desceu com eles a Nazaré e lhes era submisso. Sua mãe guardava todas essas coisas no seu coração. E Jesus crescia em estatura, em sabedoria e graça, diante de Deus e dos homens. Aqui está a chave para a maturidade. Quando nós estamos falando em maturidade, nós logo pensamos, estamos falando de crianças, de adolescentes. Não. A maturidade aqui nós vamos tratar tanto para crianças que estão se desenvolvendo e se tornando adolescentes, adultos futuros, como para os adultos mesmo. Quantas vezes nós estamos cronologicamente desenvolvidos, ou seja, a idade desenvolvida, o corpo se desenvolveu, toda a estrutura física desenvolvida, bem, mas a mentalidade, as ações não acompanham, não estão dando as respostas que deveriam dar. Respostas de uma pessoa capaz de se responsabilizar não só pela sua vida material, mas também pela sua vida espiritual, emocional, afetiva. Então, o homem completo, né? Corpo, alma e espírito. O homem transformado, não só no seu corpo físico, mas transformado também na sua capacidade intelectual. Aqui nós vemos os passos que os pais de Jesus deram. Primeiro, o que eles fizeram? Eles foram obedecer à lei daquele tempo, né? Eles levaram o menino ao templo, segundo a lei do Senhor. Por quê? Porque todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. Primeira coisa, devemos nos consagrar a Deus. Então, a criança, quando ela é batizada, nós estamos o quê? Entregando aquela criança para que ela seja o quê? Filha de Deus. Filha do Altíssimo. Então, os passos que os pais devem dar, este primeiro passo. Vamos nos consagrar a Deus. E depois de sermos batizados, essa rotina de amor tem que acontecer, gente. Vamos nos consagrar constantemente ao coração de Jesus. A proteção de Maria, ela que foi mãe de Jesus, saberá conduzir esta vida para que ela não se perca nos descaminhos do mundo. E aí eles foram oferecer também o quê? O sacrifício prescrito pela lei do Senhor. Um par de rolas ou 2 pombinhos. Então, os pais cumpriram a lei. E nós vimos tudo que se desenrolou naquele momento. Só que nós vamos pegar esse trecho aqui. Simeão, né, que era um homem piedoso e justo, ele, cheio do Espírito Santo, ele começa a profetizar, ele começa a falar sobre Jesus. E os pais começaram a ficar maravilhados. Olha aí, uma criança cheia do Espírito Santo, uma criança consagrada ao Senhor, né?
o Senhor vai proteger. Os pais serão levados a ouvirem graças, bênçãos sobre esta vida. Aqui diz, seu pai e sua mãe estavam admirados das coisas que dele se diziam. Ora, um pai e uma mãe se alegram quando ouvem o quê? Falar de seus filhos coisas boas. Esse coração, os corações desses pais se rejubilam. O contrário torna o coração do pai e da mãe pesado, triste, porque ninguém quer ouvir, né, o negativo. Né? Então, aqui, este momento onde nós estamos pedindo ao Espírito Santo que venha nos tornar pessoas maduras, o Espírito Santo está soprando o quê? Está soprando que nós devemos andar na lei de Deus. A maturidade realmente de valor, ela se dará quando nós estivermos o quê? Cheios deste Espírito Santo, porque estamos andando na lei de Deus. No outro trecho, mas antes disso, já no final, quando também a profetisa Ana encontra os pais e o menino Jesus, e ela passa a falar a todos, a louvar a Deus e a falar a todos de Jesus. Após este encontro, o menino, né, aqui no trecho final, diz, o menino ia crescendo e se fortificava. Olha aí, não basta crescer por crescer. É preciso crescer fortificado. Fortificado em quem? Em Jesus. É como uma árvore. Né? Ela está crescendo, era uma semente, vai se desenvolvendo e vai crescendo. Só que para aquela árvore se tornar uma árvore frondosa, é preciso que ela tenha todas as condições para que isto ocorra. Então, nutrientes, a questão climática, o cuidado do agricultor com relação àquela árvore. E quando nós temos consciência disso, quanto mais tivermos consciência disso, mais vamos crescer fortificados em quê? No nada? Não, na palavra de Deus. É esta palavra de Deus que vai fortificar toda a nossa ação, todo o nosso intelecto. Se estivermos fortificados na palavra de Deus, que é o alimento para a nossa alma, corpo, alma e espírito, nós iremos dar respostas positivas, ou seja, outros falarão de nós para a honra e glória do nome do Senhor, dizendo que esta vida está em Deus, esta vida glorifica o Senhor nos seus atos, nas suas ações. Porque eles diziam aqui do menino, o menino crescendo, ia crescendo e se fortificava, estava cheio de sabedoria e a graça de Deus repousava nele, ou seja, uma vida em estado de graça. Uma vida onde está atenta a não se deixar arrastar pelo pecado, sobretudo o pecado mortal, que é o pecado contra os 10 mandamentos. Vigiai e orai, porque o tentador, ele está, né, circulando, ele está nos ares. E ele ruge como um leão, tentando devorar a presa, que é a alma. Sabendo disso, a alma precisa, se ela já está numa idade adulta e quer ser cada vez mais madura espiritualmente, ela precisa se encher mais e mais da sabedoria do alto. Porque o que é terreno, o que é da terra é terreno. Mas o que é do céu é espiritual. O homem terreno, ele busca as coisas terrenas. O homem espiritual busca as coisas espirituais. E
As coisas espirituais são coisas que elevam o espírito, elevam a inteligência, o intelecto, as ações, elevam. E quando um pai e uma mãe começam a perceber que aquele filho está crescendo, né? Está se desenvolvendo cronologicamente, a idade está avançando, mas a mentalidade não acompanha. O que se deve fazer? Se intensificar a palavra de Deus naquela vida. Buscar encher aquela alma da sabedoria do alto. Porque aqui o menino crescia e se fortificava. Por quê? Porque ele estava cheio da sabedoria de Deus e da sua graça. Ou seja, uma alma que está orando e vigiando, se enchendo do conhecimento de Deus, crescendo como uma árvore frondosa. Porque o agricultor está o quê? Está cuidando daquela terra em torno daquela árvore, está tirando as ervas daninhas, está vigiando aquela planta que está crescendo, colocou uma proteção, né, para que aquela árvore que está crescendo não seja pisada, não seja arrancada. É isso que nós precisamos fazer como pais e como responsáveis também por nossas almas, pelas almas de outros, mas também pela nossa. Né? Vigiai e, ao mesmo tempo, não deixai de se instruir em Cristo Jesus. No trecho seguinte, Jesus aos 12 anos. Olha aí, uma idade mais avançada, crescendo. E nós vemos neste momento que ocorre algo bem surpreendente, bem difícil para os pais de Jesus, a perda desse menino. Mas o ponto que nós vamos nos deter é este aqui. Quando eles voltam procurando o menino e o acham no templo. 3 dias depois, o acharam no templo, sentado no meio dos doutores. Uma criança, né? Uma criança que já estava saindo dessa fase infantil, entrando já numa fase de pré-adolescência, adolescência, e sentado no meio dos doutores. Olha a situação que é quando uma alma é preenchida profundamente pelo amor de Deus, pelo Espírito de Deus, o que Deus é capaz de fazer. Aí você disse, mas ele era Deus. Sim, mas ele era 100% Deus, 100% homem. Isto nos mostra o quê? O exemplo, a vida de Jesus é um exemplo a ser seguido. Se nós quisermos avançar, nós temos que ser um outro Cristo, em nos assemelhar, nos configurarmos nele. A gente segue tanta gente. Ah, eu queria ser como fulano, eu queria ser como aquele artista, eu queria ser como aquele influenciador digital, eu queria ser assim, eu queria ser... Vamos nos assemelhar a Cristo. Vamos buscar seguir o caminho de Cristo. Para quê? Para quê? A nossa maturidade física, emocional, espiritual, afetiva, ela se desenvolva, essas áreas, né, da maturidade, se desenvolvam corretamente, em toda a sua plenitude. Então, eles viram o filho sentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Olha, só interroga, gente, quem tem para dar. Jesus interrogava os doutores, homens adultos que tinham o conhecimento da lei de Deus, e ele estava no meio deles. O pai, a mãe, Nossa Senhora, né? São José ficaram o quê? Boquiabertos, né? Admirados. E Nossa Senhora disse, meu filho,
que nos fizeste? Eis que teu pai e eu andávamos à tua procura, cheios de aflição. Hoje, quantos estão cheios de aflição com relação aos filhos? Muitos. O que vai ser deste adolescente? O que vai ser desse adulto? Né? Que às vezes já está até adulto. O que vai ser dessa criança? E o Senhor diz, nos dá a resposta. Aqui, quando Jesus responde aos pais, ele está nos dando a resposta. Por que me procuráveis? Não sabias que devo ocupar-me das coisas de meu pai? Ele mostra que a criança vai crescendo e se conscientizando quem é o pai dela. Pai do céu. Ele cuida de nós. Então, se Deus cuida de nós, eu devo me ocupar primeiramente de quê? Das coisas de meu pai. Então, essa criança, assim que nasce, ela é batizada para que ocorra isto. Buscar a vontade de Deus, buscar a lei de Deus, buscar estar na graça, fortificados na sabedoria que vem do alto. Então, eles, porém, não compreenderam o que ele lhes dissera. Em seguida, desceu com eles a Nazaré e lhes era submisso. Olha aí. A criança, que é Jesus, nos mostra, nos dá o exemplo de quê? Da submissão aos pais, da obediência aos pais. Mas isso, gente, é consequência de uma base que já foi, desde o nascimento, colocada. Que base foi essa? A lei de Deus. O amor pela lei de Deus. Não é colocar lei por lei. Não, é amar a lei do Senhor, porque quem segue a lei do Senhor é livre. Quem segue a lei do Senhor é feliz. Quem segue a lei do Senhor está cheio do Espírito de Deus, que é o Espírito de sabedoria. Então ele era submisso. Sua mãe guardava todas essas coisas no seu coração. Então a mãe é aquela que vai o quê? Observar os movimentos do filho, porque às vezes está mais em contato com esse filho do que o pai, que às vezes o pai está mais fora. E é a mãe que está ali, ó, observando o desenvolvimento dessa criança. E colocando tudo nas mãos de quem? Do Pai do céu. Então Jesus crescia em estatura, em sabedoria e graça. Olha aí, quando a gente coloca nas mãos de Deus, não deixando de fazer a nossa parte como pai, como mãe, a criança, aquela alma, aquele ser cresce em estatura, né, na idade, desenvolvimento físico, intelectual, em sabedoria e graça, porque está debaixo da proteção do Altíssimo. Jesus crescia assim diante de quem? De Deus, mas também diante dos homens. É isso que nós vamos buscar hoje, não só para nós, mas para todos aqueles que estão debaixo da nossa orientação. Se você é um pai, se você é uma mãe, se você é um educador, um avô, uma avó, enfim. E sem esquecer que é a palavra de Deus que nos torna sábios. Não só um conhecimento intelectual dessa palavra, mas a vivência dessa palavra. Não adianta falar e não agir. Porque vai dizer assim, a boca fala, mas a ação não acompanha. É preciso a coerência. Eu buscar a palavra de Deus, o filho, a filha de Deus, que vem seus pais buscando esta palavra, se alimentando dela, porque ela é alimento para a alma. Você quer ser sábio? Não na sabedoria humana, mas na sabedoria divina? Se encha do Espírito Santo, se encha da palavra de Deus.
Então, sem vivência de Deus, né, não vale essa palavra. Essa palavra perde, porque não tem vivência. Eu sei a palavra, mas eu não coloco em prática. Né? Quantos estão aí dizendo assim, não, mas eu não sou, não penso, é, não sou de Cristo. Mas aquele homem é um homem, aquela mulher são maduros, são pessoas maduras, pessoas. Né? Eles cresceram ali, talvez em virtudes humanas. Mas, se a gente quiser não só crescer em virtudes humanas, mas espirituais, nós precisamos ser o quê? De Deus. Esse crescimento só de idade, cronológico, de responsabilidade, é importante, é importantíssimo, mas não basta. É preciso avançar para um autoconhecimento, saber quem se é, saber suas qualidades, seus defeitos, seus limites, suas superações, aceitar as dificuldades e saber lidar com elas. Tudo isso, gente, não é só fruto de vivência humana, mas é fruto também da vivência espiritual. Porque tem situações que ultrapassam as experiências humanas. É preciso entrar num campo espiritual. Tem coisas que vão ultrapassar. E aquela alma, se não tiver, né, construído sua casa na rocha, a casa vai desmoronar. Que casa é essa? A casa interior e, consequentemente, a casa exterior. Quanta gente que destruiu toda uma estrutura que ela mesma criou. Estava até caminhando, mas quando veio uma adversidade, uma dificuldade, não teve maturidade suficiente para aguentar o tranco. E aí se deixou arrastar. Uma pessoa madura em Cristo Jesus, ela não tem receio de desagradar o outro. Não tem. Ela sabe que determinados posicionamentos ela vai ter que ser firme naqueles posicionamentos. Né? Um pai e uma mãe não podem ficar ao sabor dos filhos. O pai tem que ser pai, a mãe tem que ser a mãe, tem que educar os filhos, tem que ter o momento de dizer sim, tem que ter o momento de dizer não, e manter o seu sim e manter o seu não. Ter coerência. Então, não ter medo de desagradar o outro. Por quê? Porque aquela alma se conhece. Então, a gente sabe que a maturidade não depende só da idade cronológica. Ah, eu tenho 20, eu tenho 30, eu tenho 40, eu tenho 12, sei lá. Não depende. Então, quando nós vivemos bem as nossas fases, né? Infância, pré-adolescência, adolescência, a juventude, idade adulta, quando a gente vive bem, sem situações, vamos dizer assim, extremas, muito exigentes, se passa normalmente por essas fases com mais tranquilidade. Às vezes as pessoas, nestas fases, sobretudo a adolescência, a juventude, tiveram situações duras, difíceis, e aí causaram essas situações traumas, fragilidades que precisam ser curadas ao longo da caminhada, porque podem causar ansiedade, depressão. Quantos tiveram que sair de casa e enfrentar situações que você disse assim, diante da situação, dizer, isso aqui, quem deveria estar enfrentando era uma pessoa adulta e não um adolescente, um jovem. É muito para ele, é muito para ela. Quando se passa por isso, se tem que buscar o quê? Sempre a cura interior. Para que não fique resíduos nenhum, né, de coisas mal resolvidas. Buscar o autoconhecimento, o desenvolvimento como pessoa, como ser humano. Saber escolher aonde canalizar suas potencialidades, mas isso tudo é fruto desse conhecimento, desse relacionamento estreito com
Jesus. A realidade nos vai amadurecer se estivermos realmente em Cristo Jesus, né? Aí a maturidade vai ganhar qualidade. Porque muitos se amadureceram, sim, saíram para trabalhar cedo, se transformaram em homens e mulheres de família, que cumprem os seus papéis, cumprem as suas obrigações, né? São homens e mulheres que aparentemente estão maduros. Mas será que estão maduros em toda a sua inteireza, em todo o seu ser? Às vezes é muito maduro em um aspecto, mas extremamente frágil na afetividade, extremamente frágil na espiritualidade, no emocional. Então, o homem maduro é o homem completo. Né? Não são pedaços. Saber lidar com as frustrações. Quando nós criamos expectativas muito grandes com relação a nós, com relação aos outros, com relação às situações vivenciadas, nós vamos nos decepcionar. Então, peçamos ao Espírito Santo, vem Espírito Santo nos dar uma visão, a visão de Cristo, para que eu não tenha uma visão nem muito grande, nem muito pequena, mas que eu tenha a visão correta com relação a mim mesmo, a mim mesma, né? Com relação ao outro, com relação às situações. E ter a capacidade de usar as qualidades para melhorar as áreas pessoais, sociais, acadêmicas, profissionais. Ou seja, saber, eu posso enfrentar isto, por quê? Porque tem uma base. Quem é a minha base? É Cristo. Eu posso vencer esta situação em Cristo Jesus. Sozinha eu não posso. Não tenho os elementos, as condições necessárias para enfrentar. Então, quando nós estamos robustecidos do homem espiritual, este homem espiritual é capaz de grandes coisas, porque a minha força, a força que tenho, não vem de mim, vem de Cristo. E aí o Senhor nos diz também, a gente tem que ter também cuidado em não proteger demasiadamente aquela criança em formação. Então, o pai e a mãe precisam também criar momentos onde a criança vai ser, né, colocada em situações onde ela precisa desenvolver uma certa autonomia, uma certa responsabilidade. E cada coisa no seu devido lugar. Ou seja, não exigir muito, sabendo que aquela criança não vai poder responder. Então, cada prova, né, de acordo com aquela idade, de acordo com aquela realidade que aquela criança está vivenciando e aquele ambiente favorável para que haja este desenvolvimento, onde ela se ache protegida, segura e capaz de responder positivamente aos estímulos externos. Ou seja, criar meios para que aquela criança possa vencer os obstáculos. Ou seja, uma criança que está aprendendo a andar. Lógico, ela começa a engatinhar, ela começa a se prender nos objetos, né? Se agarrar na cadeira, no sofá. E o pai e a mãe, ali perto, vai percebendo que esse esforço da criança em ultrapassar aqueles obstáculos. Então ele vai ficar ali, no sentido de que proteger para que ela não tenha uma queda muito grande. Ou então, às vezes, deixar aquela criança realmente caminhar, ela vai cair, vai levantar e vai perceber os seus avanços e os seus limites. Então é o pai e a mãe estando ali como observadores, como cuidadores, mas não super proteger, para que não haja um desequilíbrio e aí a criança se sentir sempre insegura, precisa do pai sempre, da mãe sempre, para poder realizar as tarefas tão simples. Então, no cérebro, o córtex
pré-frontal, ele vai regular as estratégias de comportamento. Ele controla o emocional e mantém o foco, né? Manter os objetivos. Então vamos pedir a Deus que o córtex frontal ele esteja desenvolvido, né? Ele se desenvolva adequadamente para que o comportamento, as ações sejam de acordo. Porque é o córtex pré-frontal que prioriza as necessidades de agir, as tomadas de decisões. É como se fosse uma flor, né? Uma flor que precisa desabrochar, vai desabrochar. Mas para isso é preciso ter todas as condições necessárias para que este desabrochar aconteça em toda a sua plenitude. Ou seja, como a gente disse anteriormente, um bom terreno, bons nutrientes, um clima favorável, cuidado do agricultor para com aquela planta, aquela flor, né? A mesma coisa. Essa criança, esse ser está em formação. Então vamos dar todas as condições possíveis para que ela se desenvolva bem. Vamos pedir ao Espírito Santo. O Espírito Santo cuida de nós. Um outro ponto que a gente tem que pedir ao Espírito Santo também é evitar a procrastinação. O que é procrastinar? Deixa para amanhã. Hoje não. Não. Vamos dizer não à procrastinação. Por quê? Quantas vezes nós procrastinamos porque temos medo de enfrentar a realidade? Ah, isso é muito exigente para mim. Eu não vou conseguir, eu não vou. Então, esses medos que às vezes foram gerados na infância, essas inseguranças, elas precisam ser colocadas à luz de Cristo para que haja uma cura interior, para que a gente possa vencer. Normalmente começa com coisas pequenas, né? Como vamos vencer este deixar para amanhã? Eu tenho que fazer, exemplo, uma limpeza hoje, né? Na casa. A casa é grande, o que é que faz? Vou limpar tudo de uma vez? Não tenho tempo. Não. Vamos começar por partes. Vou limpar hoje somente o quarto. Vou começar limpando o quarto. No outro dia já vou para outra área da casa. Então, na realidade, eu não procrastinei. Eu simplesmente disse, vou fazer. E imediatamente me coloquei em ação. É isso. Comece coisas pequenas para que chegue às grandes. Quem é fiel no pouco é fiel no grande, né? Nos diz a palavra. Rezar também é outro caminho que a gente tem que rezar sempre e se observando. Se tem rancor no coração, se tem arrependimentos, remorsos de coisas vividas no passado e que não foram concretizadas por negligência, por procrastinação, por N motivos, que aquelas situações não se realizaram e que criaram frustrações naquela alma. E que esta alma, por mais que tenha crescido em idade, o rancor, o arrependimento, o remorso, sentimentos negativos estão ainda dentro. Quando lembram dessas situações, vem aquele sentimento amargo, triste, sabe, de perda, de vazio. Vamos entregar ao Espírito Santo. Vem Espírito Santo curar. Vem Espírito Santo ir no meu passado, na vontade de Deus, tirando todos esses sentimentos negativos que foram às vezes frutos de vivências mal resolvidas. Devemos também conciliar o dever e o lazer. Nem muito trabalhar, nem muito se divertir. Ter o equilíbrio. E então nós chegamos praticamente ao final, percebendo que maturidade significa o quê? Configurar-se a Cristo. Quanto mais Cristo está dentro de mim, mais eu sou capaz de dar respostas às realidades do mundo, às realidades espirituais, de acordo com a vontade de Deus. E, estando de acordo com a vontade de Deus, menos frustração,
teremos menos remorsos, menos arrependimentos, menos rancores, menos mágoas, menos feridas. Vem Espírito Santo de Deus. É a palavra de Deus que amadurece. Né? Porque eu vou me amadurecer na presença do Senhor. O homem sábio, ele busca a Deus. Para que seu agir, seu falar, seu calar, sejam guiados pela luz. Então, buscar uma vida interior em Cristo, para que possamos florescer na sua vontade. Procurar profundidade, a intimidade com Jesus nos faz crescer, nos faz amadurecer, nos faz olhar o mundo numa outra perspectiva, nos faz calar nos momentos que não devemos falar, nos faz falar nos momentos que devemos, nos faz agir conforme a vontade de Deus, com caridade para com Deus, com caridade para com o irmão. Não sermos afobados em dar respostas, em agir precipitadamente e causar danos para nós mesmos e para tantos. Então vamos nos encontrar com a palavra de Deus. É nos encontrando com a palavra de Deus que nós vamos ser capazes de sermos homens e mulheres maduros. A paz de Jesus e o amor infinito de Maria. Fiat.